Fala pessoal, de volta aqui, vamos aprender um pouco hoje sobre equação exponencial, tá? A ideia aqui é trazer a base para você, ou seja, a essência do que você precisa para entender como é que resolve uma equação exponencial. Eu destaco para você o seguinte, esse conteúdo aqui ele é essencial para o estudo de logaritmos, tá? Logaritmos exponenciais normalmente caminham juntos e as questões de vestibulares e tal, o Enem inclusive costuma trazer. Aqui a base mesmo, a essência é a equação exponencial, ou seja, se você domina bem a equação exponencial, você vai ter uma chance boa lá quando você entrar em logaritmos de entender melhor, conseguir calcular mais facilmente e na hora de resolver as funções exponenciais e logarítmicas também você tende a ter uma habilidade maior quanto mais você estiver treinado aqui na equação exponencial. Então às vezes você resolve estudar log primeiro sem ter uma base boa de equação exponencial. E aí talvez você não goste do conteúdo lá porque você está com falta de base mesmo, certo? Então, quanto melhor, assim, quanto mais avançado você tiver aqui na equação exponencial, isso vai facilitar muito para você lá na frente. Pessoal, eu exemplifiquei aqui, ó, esse é o exemplo de uma equação exponencial, tá? Exponencial, pessoal, é porque nós temos aqui, ó, a identificação de uma equação exponencial é justamente observar se eu tenho uma letra, se eu tenho uma variável no expoente, tá? Então aqui eu percebo, ó, eu tenho uma letra, uma variável aqui no expoente, e aí eu tenho uma equação, a igualdade, em que um dos termos apresenta uma variável no expoente. É diferente quando a gente tem, por exemplo, assim, ó, 2x igual a 32. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. A variável está no mesmo termo, né? No numerador, ali no mesmo termo que o 2, que o 32. Então, tá tranquilo. Aqui é a equação do primeiro grau. Quando eu tenho uma situação assim, ó, eu tenho uma equação do segundo grau. Por quê? A variável também ela está no mesmo nível aqui, ó, do restante, tá? O expoente está lá em cima, mas a variável está no mesmo nível aqui da igualdade. Então, isso não é exponencial. Agora, quando a minha variável está aqui em cima, quando eu tenho uma letra aqui em cima, aí eu vou estar numa situação de exponencial. Então, essa letra ela pode ser um t, por exemplo, ó, 2 elevado a t igual a 4. Tá vendo? Aqui a variável é um tempo. Então, é exponencial também. Então, as questões de prova, muitas vezes ela vai querer te enganar e colocar uma outra letra em vez do x. Aí você treina com x, chega, troca para j, você não dá conta de fazer. Perceba que apareceu a letra lá em cima, provavelmente será uma situação de equação exponencial. Mas isso, quanto mais você fizer questões, mais você vai ter segurança quanto a isso, tá? Então, beleza. Aqui, pessoal, o pressuposto aqui que nós temos é justamente dessa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho bases iguais, tá? Numa igualdade, certo? Quando eu tenho bases iguais numa igualdade, tá? Isso aqui só acontece, tá? Se somente se esses termos ali do expoente forem iguais, tá? Ou seja, né? Se eu tenho aqui bases iguais com expoentes diferentes no primeiro momento, isso aqui só pode acontecer ou só faz sentido se esses expoentes forem iguais, tá? Lembrando que aqui é uma potência, aqui é uma potência, tá? Então, se eu tenho duas potências aqui numa igualdade, tá? Satisfazendo essa igualdade, significa que para dar certo, esses expoentes, eles têm que ser iguais, tem que ser o mesmo termo, tá? Isso aqui é uma premissa básica da equação exponencial, porque na hora de resolver a gente vai justamente usar esse tipo de premissa aqui. É como se a gente fizesse isso aqui, ó. A gente cortasse aqui. A gente brinca que corta, mas na verdade seria essa igualdade aqui que ela parte dela, ela dá essa ideia, né? Justifica o porquê que a gente sempre tenta transformar no mesmo termo, tá? Então, qualquer equação que você pegar, a ideia vai ser sempre trazer para cá, ó. Você transformar em bases iguais. Essa é a premissa básica da equação exponencial, tá? Então, qualquer equação exponencial que você pegar, o trabalho inicial vai ser tentar transferir isso, ajustar isso para a mesma base. Então, vamos começar com alguns exemplos? Olha só, eu posso ter aqui, por exemplo, 2 elevado a x igual a 8, tá? Seria meu exemplo A aqui. Como é que eu vou fazer para resolver uma equação exponencial como essa? Eu vou tentar ajustar os dois lados para que fique com a mesma base, para que eu possa usar essa premissa, tá? Então, para ter a mesma base, o que eu vou observar? Vou observar os números. Eu tenho 2 e o 8, tá?
O 2 é primo, então já não fatora, já não tem como mexer com ele. Mas o 8 é possível mexer com ele. Então você vai sempre observar isso. Se o número é primo, você deixa ele. Se o número não é primo, é possível fatorar esse número e a gente de repente consiga ajustar para ficar com a cara do outro. Então aqui, ó, se eu pegar o 8 e fatorar, eu pego o 8, dá para dividir por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, tá bom? Então isso aqui vai ser 2 elevado a 3, porque repetiu 3 vezes aqui, ó. Então eu posso transferir esse 8, eu posso trocar esse 8 pela fatoração dele. Então, ó, eu ganhei aqui 2 elevado a 3 no lugar do 8. Aqui as bases não eram iguais, mas agora as bases são iguais. Então agora eu posso usar aquela premissa lá em cima de que se as bases são iguais, os expoentes eles têm que ser iguais. Então os expoentes acabam caindo aqui, ó. Eles acabam caindo e a solução então aqui é x igual a 3, tá? Se eu quero conferir se bate essa resposta, é só eu pegar o x, substituir aqui por 3, ó, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. Então tá correto nossa resposta, tá? Então, equação exponencial, pessoal, o básico é isso aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Treinar muito, porque eu vou ajustando, relembrando as propriedades de potência. Os exercícios eles vão ficando mais complexos, mas a base é sempre essa. Sempre reduzir para o mesmo expoente. E aí, normalmente eu vou fatorar pelo menos um dos lados. Às vezes eu vou ter que fatorar os dois lados, mas pelo menos um dos dois eu vou ter que fazer esse ajuste. Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu tiver aqui 4 elevado a x igual a 8, por exemplo, tá? Perceba que eu tenho dos dois lados dois números e eles não são primos, tá? O 4 é possível fatorar, é possível dividir, né? Quebrar o 4. E o 8 também é, tá? Diferente do primeiro caso. Então eu vou chamar isso aqui de B, tá? Então aqui eu tenho 4 elevado a x igual a 8. O que eu posso fazer? Eu posso quebrar esse número 4, fatorar esse número 4, ó. 4 dá para dividir por 2, fica 2. Dividindo por 2 fica 1. Então isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 2, porque repetiu duas vezes, por isso expoente 2, tá? Trago para cá 2 elevado a 2. Do outro lado, né? Tu trouxe para o lugar do 8. Aqui é do lado de lá. Então, 2 elevado a 2 ali. Vou substituir, ó, 2 elevado a 2. Mas aí você lembra que já existia um expoente aqui que era o x? Então eu vou pôr um parênteses, tá? E colocar esse expoente x aqui do lado de fora do parênteses, tá bom? E aí, pessoal, eu tenho 8 agora. O 8 nós já fizemos aqui do lado. A fatoração do 8 é 2 elevado a 3. Então aqui, ó, 2 elevado a 3, certo? Aí eu tenho esse parênteses aqui. Pessoal, a gente tem a regrinha lá, de potência, que é o seguinte. Quando eu tenho um expoente aqui dentro e um expoente aqui fora, que é a potência de potência, para resolver isso eu multiplico os expoentes. Então aqui, ó, eu tenho 2 aqui dentro e tenho x fora. 2 vezes x fica 2x. Então vai ficar 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 3. Perceba comigo que aqui eu consegui a mesma base. Se eu tenho a mesma base, tá tudo certo. Então é do jeitinho que eu queria para poder usar aquela premissa inicial. Então agora eu posso cancelar e aqui vai ficar 2x igual a 3, equação do primeiro grau. Para isolar o x, mantém o x, pega o 2, está multiplicando, eu passo com ele dividindo aqui, tá? Então eu vou ter aqui 3 sobre 2. Beleza? Então tá aqui o resultado da minha equação exponencial, tá bom? Então tá entendido? É basicamente isso aqui. Os exercícios eles vão ficando um pouco mais complexos. Perceba que na letra A eu só fatorei um lado, na letra B eu tive que fatorar os dois lados, e aqui vai aparecendo outros exercícios também que vão dificultando um pouco mais, mas você subindo gradualmente aqui, não tem erro, você vai conseguir resolver as questões tranquilamente. Eu repito, você tem que ter a paciência aqui, porque quanto mais você tiver treinado, mais facilitará o estudo de logaritmos, tá? Na hora de resolver os logaritmos, a gente precisa de uma noção boa de exponencial, tá bom? Vou colocar mais um aqui, ó. Aqui, pessoal, se eu tivesse assim, ó, C, 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Ó, tô dificultando, tá? O que eu vou fazer aqui? Não muda em nada o nosso raciocínio. Eu tenho que transformar sempre para a mesma base.
que eu vou fazer? O 8 é possível fatorar, quebrar ele, né? Porque ele não é primo. O 32 também dá para fatorar. Então eu vou fazer a fatoração de cada um deles, tá? Então fatorando cada um deles, o 8 nós já fizemos, mas vamos fazer aqui de novo. 8 dá para dividir por 2 fica 4, por 2 fica 2 e por 2 fica 1, tá? Aqui repetiu 3 vezes, então é 2 a terceira. Então eu posso trocar o 8 por 2 a terceira. Então aqui vai ficar 2 a terceira elevado a x, tá bom? E aqui o 32. Vamos fatorar o 32 aqui agora, fazer a continha no canto do caderno aí. Ó, 32. Dá para dividir por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Ok? Perfeito. Quantas vezes o 2 repetiu? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, é 2 elevado a 5. Eu posso trocar o 32 por 2 elevado a 5. Então, aqui, ó, embaixo, vai ficar 2 elevado a 5. Perfeito? Agora, pessoal, vamos ajustar aqui o nosso exercício. Lembra aquela regrinha dos expoentes aqui, ó, potência de potência? Posso aplicar ela agora. Eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes x dá 3x. Essa regrinha de multiplicar expoente, a gente usa o tempo inteiro, tá? Inclusive, se eu quisesse trocar eles de lugar, eu poderia. Trazer o x para dentro e o 3 para fora, fazer essa inversão, eu posso fazer tranquilamente, porque uma multiplicação ela é comutativa, tá? Agora, pessoal, eu tenho essa situação aqui. Essa fração ela não me ajuda muito, porque apesar de eu estar com base 2 e base 2 aqui, isso aqui é uma fração, 1 sobre 2. Então, eu tenho que ajustar essa parte de baixo, ou esse todo, para que fique apenas 2 elevado a alguma coisa, tá? Para isso, pessoal, eu quero que vocês relembrem aqui comigo uma regrinha, uma propriedade de potência que nós temos aqui, ó, que é essa aqui, ó. Quando eu tenho um expoente negativo, isso aqui fica dessa maneira, ó, certo? Então, perceba o seguinte, se eu tenho um expoente negativo, eu transformo num expoente fracionário. Se o expoente está fracionário, eu posso voltar para um expoente negativo, ou inverter o expoente, né? Eu posso, então, ó, o expoente está positivo, ele volta negativo. Se ele tivesse negativo embaixo, ele voltaria positivo, tá? Ou seja, eu troco o expoente. Se eu tiver aqui, ó, com negativo, eu desço com ele positivo, tá bom? Se originalmente ele tiver aqui negativo, eu troco para voltar. Se ele tiver positivo, eu volto negativo. Se ele tiver já negativo, eu volto positivo, tá bom? Então, esse tipo de expoente aqui, eu posso usar o tempo inteiro, essa regrinha aqui. Então, o que acontece? Se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a menos 3, isso aqui seria 1 sobre 2 elevado a 3. Se eu tivesse aqui 1 sobre 2 elevado a 4, e eu quero subir essa base 2 aqui, o expoente está positivo, 4 positivo. Eu vou subir, então eu vou inverter, vai ficar 2 elevado a menos 4, tá? É essa aqui que nós vamos usar, ó. Se está positivo embaixo, eu posso subir essa base, só que com o expoente negativo, tá? Então, perceba, aqui eu tenho 2 elevado a 5 embaixo, o 5, que é o expoente, está positivo, eu vou subir trocando de sinal. Se para descer eu troco, para subir eu também troco. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 5, tá? Essa regrinha aqui a gente usa o tempo inteiro, tá? Então, treine bastante ela aí que a gente vai usar o tempo todo. Então, ó, se esse cara está negativo embaixo aqui, eu posso subir com o expoente positivo. Agora ficou uma base 2 bonitinha, ó, igualzinha. 2 de um lado, 2 do outro, do mesmo jeitinho, com a mesma carinha. Então, agora eu posso fazer, ó, posso aplicar aquela premissa inicial e igualar os expoentes. Então, isso aqui ficou 3x igual a menos 5. X, então, vai ser igual a menos 5 sobre 3, tá? Então, tá aqui a resposta. Esta é a solução, então, para esse caso aqui. Vamos ver mais um? Vamos ver um outro aqui, tá? Que aparece bastante. Agora acho que é a letra D, né? Letra D. Vou colocar aqui de outra cor aqui. Vou fazer uma cor preta aqui o início dela. Letra D, eu vou pegar aqui agora raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81, tá?
Pessoal, para fazer isso aqui agora, eu já dificultei, então, coloquei uma raiz, mas você vai ver que não tem muito segredo não, tá? Aqui nós vamos precisar bastante dessa regrinha aqui, ó, tá? Quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar isso num expoente fracionário, tá? O carinha que está aqui dentro, ele vai lá para fora. O carinha que está aqui em cima, aqui fora, ele vem aqui para baixo, tá? E a regrinha que o pessoal brinca da sombra no sol, né, e tal. Quem está na sombra vai para o sol e vice-versa. Então, é só trocar a posição, ó. A posição que eles estão aqui, você troca e tira da raiz, tá? Dos expoentes. O índice com o expoente. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui primeiro, ó. Eu tenho aqui, pessoal, uma raiz, aqui não tem nada, é 1, e numa raiz quadrada aqui ela começa pelo menos com 2. Então, quando não aparece ninguém ali na raiz é porque é quadrada, então o índice dela é 2. Então, na verdade, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Se eu aplicar essa regrinha, aqui, ó, o m e o n seria justamente aqui o meu 1 e o meu 3, ó. Esse 3 elevado a 1 aqui na raiz, com o 2 aqui de fora, esse cara aqui seria o meu n e esse cara aqui seria o meu m. O que eu vou fazer para tirar da raiz? Eu vou manter a base e trocar de posição. O que está dentro vem para cima. Então, o 1 está dentro, ele vem para cima, então. Vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2, tá? Lembra que eu tenho o expoente x aqui de fora, ele permanece. Agora eu vou aplicar a mesma regra aqui para o 81. Só que antes, como o 81 está grandão aqui, eu posso fatorar esse 81 logo. Lembra que eu tenho que ter o mesmo número? Se ali é 3, eu vou ter que fazer esse 81 virar um 3, né? Vai ter que transformar ele num 3. Vamos fatorar esse 81 logo? Eu posso fazer depois? Pode, mas é melhor fazer agora que a gente já ganha tempo. 81 dá para dividir por 3, tá? Vai dar 27, tá? Divide por 3 dá 9, por 3 dá 3, divide por 3 dá 1, tá bom? Então, quantas vezes repetiu aqui o 3? Ele repetiu 4 vezes, então 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 elevado a 4, ó. 3 elevado a 4, tá bom? O 81 se transforma em 3 elevado a 4. Aí, agora, eu posso aplicar aquela regra para tirar da raiz, tá? Eu poderia até ter feito isso logo aqui, se eu quisesse. Deixa eu ajustar aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, então, de 3 elevado a 4, né? E aí eu já vou transformar logo para ficar tudo certinho aqui na linha, tá bom? Então, eu venho aqui, coloco 3 aqui, né? Aí, perceba, esse expoente é o de dentro, esse índice é o de fora. Lembra que eu vou trocar eles de lugar? Então, o de dentro vem para fora. Então, 4 sobre 3, tá? Agora, pessoal, aqui nós temos esse parênteses. A gente precisa sumir com esse parênteses aqui. Qual regrinha que a gente usa? Aquela regrinha de multiplicar, né? O expoente de dentro vezes o expoente de fora. O que a gente tem aqui, pessoal? 1 vezes x sobre 1. Então, 1 vezes x é x. 2 vezes 1, 2, tá? Então, 1 vezes x, x, então ficou x sobre 2, tá bom? Então, aqui vai ficar assim, ó, 4 sobre 3. Ficou igualzinho? Ficou. Agora é só ajustar aqui e igualar os expoentes, tá? Então, aqui ficou 4 sobre 3. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Eu multiplico cruzado, ó. Eu vou começar por onde tem o x, eu vou multiplicar aqui e depois aqui, ó. Então, x vezes 3 aqui, 3x. E aqui 2 vezes 4, 8. Caí na equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Para achar o x, pego 3, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 3. Então, está aqui a solução de mais uma equação exponencial. Tá certo? Então, assim, treinando bem essas equações aqui, ao mesmo tempo você vai relembrando as propriedades de potência. Consequentemente, a gente vai fortalecendo a nossa base, tá? E aí a gente vai avançando bem e a gente consegue resolver qualquer questão de equação exponencial, o que facilitará na hora de pegar os logaritmos, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente volta resolvendo mais casos de equação exponencial, casos mais complexos, ou seja, a gente está pegando do mais simples
e avançando para os mais complexos, para que você possa aprender todos os tipos de equação exponencial, ou pelo menos a grande maioria, né? Os principais que você precisa para a sua prova, tá? Então, aguarde aqui, nos encontramos na próxima aula para que a gente possa continuar esse bate-papo. Até mais!